foi um período que eu tava, assim, sabe aquele momento que você tá assim, ai, não aguento mais, tudo tá difícil, né? E aí eu tava dormindo e quando eu acordei eu escutei um passarinho cantando na minha janela. Aí quando você abre os olhos fica aquele meio entreaberto assim, né? Aí veio na hora assim, o quanto Deus tem cuidado da minha vida e a gente não percebe, né? Quantas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida e a gente só pega o lado ruim, né? E aí o passarinho cantando, aí foi quando surgiu, cada vez que eu abro os olhos, foi quando, no momento que eu acordei, né? E vejo o amor de Deus a me cuidar, né? Com o canto do pássaro, com o dia a dia, com as coisas maravilhosas que a gente não aproveita. Em Isaías 64:8 diz: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Cada vez que eu abro os olhos, vejo o amor de Deus a me cuidar. Cada pássaro a cantar, cada brisa me tocar, ouço a tua voz dizendo: Filho meu, estou contigo, estou contigo. Cada vez que eu abro os olhos, vejo o amor de Deus a me cuidar. Cada pássaro a cantar, cada brisa me tocar, ouço a tua voz dizendo: Filho meu, estou contigo.
Graça e paz. Amém. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu não sou pastora. Eu não sou pregadora. Eu sou apenas uma simples ovelha deste rebanho, do rebanho local. Sinto muita alegria quando digo, sou ovelha do pastor Joel, mas também Deus é tão gracioso que nós temos outros pastores. Eu também sou ovelha dos demais pastores. Pastor Reidson está conosco nesta manhã, uma grande alegria. Então é um grande privilégio, irmãos, sermos ministrados pelos nossos pastores. Mas eu também já fui ovelha de outros pastores. 3 já estão na glória. E deles eu tenho fortes marcas na minha vida. Eles deixaram marcas indeléveis para a minha vida espiritual. Mas com certeza e com muita convicção, eu sou, como vocês também, eu sou ovelha do grande rebanho, do rebanho de Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor. Onde nós estivermos, nesta igreja local ou outra igreja local, nós temos a convicção de que fazemos parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Gostaria de estar sentadinha aí, junto das minhas irmãs ovelhas, para ouvir os nossos pastores, os nossos nutricionistas espirituais, como bem se expressou o diácono Moura, no 2º domingo de junho de 2016, quando ele, em sua oração, ele louvou a Deus e agradeceu pelos nossos nutricionistas espirituais. Bem verdade. Os nutricionistas, como nós sabemos, têm o papel de ajudar a nossa alimentação para que tenhamos uma boa qualidade de vida. Mas é tudo aqui num plano terreno. Mas eles não. Irmão Moura foi muito abençoado. Nós temos que vê-los também como nutricionistas, porque eles nos preparam para a vida eterna. Glória a Deus. Oremos. Pai, sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, como falei, o Senhor me mostrou vários textos para nós fazermos hoje uma reflexão. Como falei, que não sou pastora, mas eu estou aqui, pastores, representando todo este rebanho, para agradecer a Deus pela vida de vocês. E, ao mesmo tempo, dizer-lhes que nós o amamos, que nós os consideramos e que nós queremos também realizar nas nossas vidas, que nós queremos também cumprir nas nossas vidas as atribuições de uma ovelha. A palavra fala nas atribuições do pastor, mas as ovelhas também têm suas atribuições. E são palavras que estão bem interligadas. Pastor e ovelhas. Jesus Cristo, ele foi o grande mestre em todas as áreas. Jesus Cristo, ele soube aplicar corretamente figuras de linguagem. Quem quiser aprender português, aqui está a palavra. Ensina muito bem, colocação pronominal, e Jesus Cristo fez uma excelente comparação de pastores com ovelhas. São palavras, pastor, ovelha, cajado, vara, pastos verdejantes,
São palavras que fazem parte de um mesmo campo semântico. Pastor tem as suas atribuições e as ovelhas também. Mas eu gostaria de ler nesta manhã o texto que o Senhor disse: leia este e faça a reflexão, e o demais eu cuido. Está em Atos 20, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, versículo 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso, com o seu próprio sangue. Amém? Então, irmãos, como eu falei, é meio difícil, não é? Um subalterno dar conselhos e orientações para o seu superior. Isso não se vê aí fora. Mas, na igreja de Deus, está acontecendo aqui nesta manhã. Eu não estou dando orientações, mas convocando minhas irmãs ovelhas, para que nós possamos tomar uma postura, como alguns servos da palavra de Deus tomaram. Nós vamos ver que lá no livro de Êxodo, no capítulo 18, os irmãos fiquem com a Bíblia aberta nesse texto que eu acabei de fazer a leitura. Nós vamos observar que Reuel, o sogro de Moisés, quando foi levar a esposa de Moisés, Zípora, Gerson e Eliezer, para que ficassem lá com Moisés, ele era um sacerdote de Midian. Jetro, ou Reuel, era um descendente de Abraão. Conhecia Deus. Mas ele foi ali com a missão de levar a sua filha Zípora e os seus 2 netos para ficarem ao lado daquele líder, daquele grande pastor, Moisés. Mas ele observou uma coisa. Moisés, aquele grande homem que passou 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, para depois conduzir todo aquele rebanho até Canaã, Moisés teve esse preparo ali em Midian, quando ele passou esses anos todos apacentando as ovelhas do seu sogro. Aliás, pastorear, cuidar de rebanhos, é uma profissão muito antiga. E a Bíblia já registra lá em Gênesis capítulo 2, quando diz que Abel foi pastor de ovelhas. Tanto a agricultura quanto a criação de animais foram as atividades dos povos antigos. Então, Moisés aprendeu a cuidar e a observar as características de uma ovelha. E ali ele foi treinado. O pastor Moody disse certa ocasião que Moisés passou 40 anos achando que era alguém. Depois passou 40 anos achando que não era ninguém. Depois passou 40 anos achando que era um ninguém protegido pelo grande pastor de Israel. E foi dessa forma que ele conseguiu levar o rebanho de Deus, o Israel, até Canaã. Porque, como nós sabemos, ele resistiu. Ele então discutiu com Deus: ah, Senhor, eu sou ainda muito jovem. Aliás, quem disse isso foi Jeremias. Ah, Senhor, eu não sei falar. Sou pesado de língua. Ele queria fugir daquela tarefa. Mas Deus comissiona, Deus chama, Deus separa, Deus unge, Deus protege e Deus dirige os seus ministros.
E assim ele foi. Mas em certa ocasião, Reuel observou alguma coisa e ele ficou preocupado. E essa preocupação é nossa também, queridos. Então ele viu que Moisés estava exausto. A função de pastor é uma função cansativa e estafante. Então ele olhou e observou que Moisés passava todo dia, de manhã até tarde, ouvindo o povo, as suas queixas, as suas lamúrias. E ele pensou, isso não é bom que o meu genro esteja fazendo. Eu vou conversar com ele. E eu creio que ele pediu orientação a Deus. Então ele disse, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouves, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus. Moisés ouviu, Moisés ponderou, e ele deu atenção à voz do seu sogro. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então, aqui está uma atribuição do pastor, que é exatamente a missão de cuidar do rebanho. Moisés cuidou de um rebanho, literalmente falando, mas ele cuidou de um rebanho, das ovelhas de Deus. E por os pastores e por os próprios homens de Deus verem o cuidado que Deus tinha com o povo de Israel, os próprios patriarcas, que também cuidaram de ovelhas, passaram a chamar o próprio Deus de o pastor de Israel. Lá em Gênesis 34, no capítulo 27, nós vamos encontrar Jacó no leito da morte, chamando os seus filhos para abençoá-los, passando para eles profecias. E quando chegou a vez de José, ele estimulou José e disse que ele não tivesse medo, que ele cuidasse daquele povo, porque o pastor de Israel era a sua forte rocha. Então, os patriarcas e homens do Velho Testamento chamavam a Deus de o pastor de Israel. Davi chamou, o Senhor é o meu pastor. Asaf, lá no Salmo 80, no versículo 1, ele também faz elogios a esse pastor de Israel. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós somos ovelhas do seu pasto. Então reconheceram, por conta do amor, por conta do cuidado e da compaixão de Deus para com aquelas ovelhas. O pastor é aquele que cuida, é aquele que tem a preocupação para que as ovelhas não se desgarrem. E é isso que os nossos pastores fazem. Eles trazem para nós o alimento da palavra de Deus, a doutrina, para que a igreja não se desgarre e não vá buscar comidas, pastos em outros lugares. No dia 13 de maio, o pastor Anildo, pregando à noite, ele disse, o que a igreja está comendo aí fora? De que a igreja está alimentando-se? Que pastos as ovelhas do Senhor estão comendo?
Mas eu pergunto também neste momento, de quem nós estamos recebendo o alimento? Os pastores sempre nos aconselham. Cuidado com os programas televisivos. Cuidado com muitos que chegam à nossa porta trazendo uma mensagem, às vezes é um prato tão bonito, mas que não há nenhuma vitamina, nenhum nutriente. Então eles cuidam para que a ovelha não se afaste. Mas aqui também há uma advertência de Reuel. Ele olhou e viu que o sogro estava muito cansado. Isso é para nós, irmãos, também. Uma advertência, para que como ovelhas, nós possamos olhar os nossos ministros. O texto diz, que nós acabamos de ler, que atendei por vós e por todo o rebanho. Mas muitas vezes os pastores estão cuidando mais do rebanho da igreja do que eles próprios. E eles são seres humanos. O chamado, a vocação, o dom, não isenta o pastor de viver as suas necessidades, de ter suas inquietações. Muitas vezes, o pastor, ele é abordado por muitas emoções durante o dia todo. Sabemos que há 2 pilares para que o ministério pastoral seja um ministério profícuo. Um pilar é o momento devocional que cada pastor deve ter. O outro pilar é uma família ajustada. Antes de um pastor cuidar do rebanho da igreja, ele precisa de cuidar do rebanho da sua casa, olhar os seus filhos. E é uma das qualificações que Paulo, inspirado por Deus, registra em 1 Timóteo 3, que o pastor governe bem a sua casa, seja marido de uma só mulher, e que tenha os filhos criados na admoestação do Senhor. E louvado seja Deus, porque isso nós vemos nos nossos pastores. Todos nós, todas as ovelhas aqui, comprovam que os nossos pastores, eles estão bem enquadrados dentro das qualificações que o Espírito Santo determina que Paulo registre. Irrepreensíveis, sóbrios, hospitaleiros, não avarentos, e essa outra atribuição que eu falei agora. Porém, às vezes, o pastor não tem tempo para cuidar da sua família. Às vezes, nem tempo para o devocional. Porque, às vezes, o telefone toca de manhã. Pastor, alguém está precisando do seu socorro. Alguém faleceu. Alguém está no hospital. E o pastor sai correndo para dar esse atendimento. E o pastor se envolve com a dor daquela família. E passa o dia cuidando daquela família. E chega em casa exausto. Muitas vezes sem o tempo para dar atenção à família, para dar atenção aos filhos. Então, irmãos, eu estava lendo até um artigo do Jornal Batista. Nesse artigo, é um pastor que ele alegra-se por estar completando já 41 anos de ministério. E lembra dos tempos passados, quando ele sentia essa mesma alegria com seus colegas de ministério. Lembra das aulas, lembra do convívio salutar entre os colegas de ministério. Porém, depois, eles começaram, esse pastor que eu estou me referindo, ele e a esposa, que é psicóloga, começaram a receber outros pastores desalentados. E ele começou a se preocupar. E ele fez um levantamento. E ele começou a receber muitas dezenas de pastores realmente já desmotivados com o ministério. Cansados. A família desestruturada. Filhos longe do evangelho. E o pastor começou a se inquietar. E foram vários testemunhos de muitos dizendo que se voltasse ao ponto inicial, não iriam pastorear da forma que começaram.
Outros dizendo que depois que assumiram o pastorado, eles ficaram com a situação financeira mais complicada, mais difícil. Então, cada um que apresentasse um argumento negativo. Então, nós vamos refletir um pouco. Deus chama, Deus comissiona, Deus unge, para que o obreiro ele possa fazer o seu trabalho de uma forma satisfatória e feliz. Mas quando acontece isso, irmãos, é porque nós temos que ver que o pastor é um ser humano. Ele olha para o rebanho, como o texto diz, olhai por todo o rebanho. E quem olha por eles? Eles têm as mesmas necessidades. Quem é que está ao lado do pastor para socorrê-lo? Às vezes, é a esposa que compreende a nobreza do ministério. Mas neste mesmo artigo que eu li, esse pastor conta que muitas esposas disseram, não, eu tenho a minha profissão, ele tem a dele, já encarando o ministério como uma profissão, também desalentada pela exaustão do pastor. Aqui nós, como ovelhas, precisamos também de cuidar dos nossos pastores, de cuidar da vida financeira dos nossos pastores, de proporcionar um ambiente para que eles trabalhem não gemendo, como a palavra diz, mas que eles trabalhem com satisfação. O chamado existe. Deus chamou Moisés, Deus chamou Davi, lá do meio do aprisco, pastoreava ovelhas do seu pai Jessé. Mas ele foi chamado para pastorear Israel. Ele teve muitos deslizes na vida, por falta talvez de alguém que pudesse dar um suporte. Houve Natã. Natã, um sacerdote de Deus, que deu um respaldo a Davi. Davi fez alguma coisa que até talvez ele nem se lembrasse. Porque nós lemos a história, quando Natã quer dizer a Davi do pecado dele, mas ele conta uma parábola. Natã diz a Davi, Natã não poupa Davi do seu próprio erro. Ele fala de uma forma realmente clara, de uma forma verdadeira. Com o compromisso de Natã estava em Deus, denunciando o mal. Mas nós vamos observar também, irmãos, que Davi, quando foi pastorear Israel, antes disso, ele teve uma grande batalha pela frente. Davi foi convidado para derrotar Golias, aquele gigante que se levantou no meio de Israel. Então, nós temos aqui essas atribuições do pastor. Cuidar das ovelhas, para que elas não se desviem. Cuidar do bem-estar. Direcionar o rebanho. Liderar o rebanho. Disciplinar o rebanho. Procurar pastos verdejantes para o rebanho. E assim, esses pastores fizeram. Levantou-se um gigante ali no meio daquelas ovelhas de Israel. O que fez então Davi? Foi convidado para derrotar aquele gigante. Saul deu-lhes algumas vestes, das quais Davi não se agradou. Ele preferiu as dele. E ali, entre aqueles apetrechos de Davi, nós podemos observar que ele ali guardou no seu alforje algumas pedras. Quando ele abateu o gigante, que se levantou contra Israel, ele ali estava defendendo, não as ovelhas do campo, mas estava defendendo as ovelhas de Israel. Mas ele estava preparado. O pastor é aquele que anda preparado. E no alforje de Davi havia 5 pedras. Eram pedras especiais. Ele não apanhou a pedra na hora que o gigante apareceu. Ele já estava com elas guardadas ali no seu alforje. Ele levava ali
dentro o que era necessário para cuidar da igreja. Levava 5 pedras, eram as pedras lisas e redondas, e eram bem certeiras, porque os pastores de Israel eram excelentes atiradores de pedras. E muitas pedras quebravam até a couraça, o capacete do gigante. E isso aconteceu. Davi foi movido pela fé. E essas pedras. Hoje, os nossos pastores não vão andar com alforge, mas eles têm dentro deles 5 pedras que eles guardam no alforge do coração. Quais são elas? A fé, a oração, a espada da verdade, a perseverança e a convicção do chamado. Com essas pedras, os nossos líderes espirituais, eles resguardam a igreja, eles zelam pela pureza da igreja, eles guardam o rebanho, mas nós temos também as nossas atribuições. Quais são elas? São as atribuições de orar pelo pastor, de zelar pela sua vida, de em casa sempre estar falando com a família, diante dos filhos e dos netos, sobre o valor do pastor. Não podemos denigrir a imagem do pastor. Se o pastor falha, se o pastor erra, quem deve corrigir é realmente o pastor. Salmo 105, o verso 15 diz: não toqueis nos meus profetas, nem os maltrateis. Realmente é uma alusão aos pastores de Israel. Mas também nós podemos transferir para nós. Houve um momento quando Davi teve de perto Saul para matá-lo, mas ele, temendo a Deus, ele recuou. Jamais eu vou ousar a tocar nos ungidos do Senhor. Os ungidos do Senhor devem ser respeitados, devem ser amados, devem ser cuidados, devem ser obedecidos. A palavra do Senhor, lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então, irmãos, casos pequenos, como foi o de Reuel, que você vai atender os casos grandes. Até nós temos o cuidado. Quantas pessoas chegam aqui à igreja, quantos irmãos chegam a nós e fazem alguma queixa, uma pergunta, e nós procuramos saná-las, resolver com oração, com a conversa, com o diálogo. Mas há casos grandes que nós levamos para eles. Porque eles, cada pastor é uma autoridade espiritual na igreja. Há assuntos que não competem ao ministério diaconal, nem à própria igreja. São levados para o pastor. Mas os casos pequenos, nós podemos resolver. Cada ministro, em seu ministério, tem feito dessa forma. Cada ministério, o ministério de casais, o ministério da mulher, o ministério da celebração, o ministério de discipulado, o ministério de ensino, cada líder de ministério tem procurado resolver as pequenas causas. Já pensou se tudo? Pastor Joel, pastor Anildo, pastor Reidson, pastor Edelvio, pastor Douglas, pastor Mazinho, aconteceu isso, o que é que eu faço? Os pastores não teriam tempo para poder também cuidar deles, da família e preparar seus sermões. Então, aquilo que nós podemos resolver, vamos fazer debaixo do Espírito Santo de Deus. Quando a coisa é maior, aí foi o conselho que Jetro deu a Reuel. Façamos assim também, desta forma. Precisamos de cuidar dos nossos pastores, como o texto diz, porque eles vão prestar contas a Deus de nossa alma. Qualquer profissional cuida do seu paciente aqui nesta terra. O médico cuida do nosso corpo físico. O lado espiritual compete ao pastor. Certa ocasião,
a diaconisa Cláudia me disse que havia um paciente com um problema lá no hospital onde ela trabalha, e o médico olhou, examinou, viu tudo e não conseguiu realmente resolver, porque ele percebeu que aquele problema não era de ordem física. E ele foi chamar Cláudia, que ela é capelã. Cláudia, isso aí foge da minha área, agora é com você. E Cláudia foi atender aquele paciente. Então, irmãos, qualquer profissional, ele cuida das coisas neste plano terreno. E são bênçãos também. Deus levanta, Deus dá dons a todos os homens. Uns são engenheiros, outros são médicos, dentistas, nutricionistas e assim por diante. Mas o pastor é uma atividade cheia de honra, como a palavra do Senhor diz. É aquela posição excelente, como diz Timóteo no capítulo 3, que aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É uma obra nobre, é uma obra excelente, porque cuida do nosso espírito. O médico do corpo físico, o psicólogo, ele ajuda cuidando da alma, mas o pastor vai mais adentro, ele cuida do nosso espírito, porque ele tem responsabilidades diante do Senhor Jesus Cristo. Finalizando, irmãos, aqui nós temos o modelo do grande pastor, que é Jesus Cristo. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Jesus Cristo, quando via as multidões, ele sentia compaixão. Vendo as multidões, houve uma ocasião que ele soube da morte de João Batista, o seu primo, mas ele não teve nem tempo para viver o luto, porque quando ele chegou do outro lado, já estava uma numerosa multidão o esperando. E ele ali sentiu compaixão, dizendo, não é? Viu as multidões e viu que elas andavam desgarradas como ovelhas, sem pastor. E no momento de saciá-las, o que disseram os discípulos? Mestre, despede as multidões. Mas ele disse, não, dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. Jesus vê realmente além, na dimensão realmente do sobrenatural. Dai-lhe voz de comer. Ele vê a nossa necessidade. Aqui estão estes homens de Deus, que estão nutrindo a igreja e o rebanho com a palavra. Mas há também a palavra de advertência da Bíblia, quando ela diz, obedecei aos vossos pastores. Quando Cristo fez a pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Fez essa pergunta 3 vezes. E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Mas nós queremos dizer ao nosso querido pastor Joel, ao pastor Reidson, ao pastor Anildo, ao pastor Edélvio, ao pastor Douglas, ao pastor Juliano, ao pastor Amaro, que talvez esteja nos ouvindo neste momento. Nós queremos dizer que continuem exercendo este ministério para o qual vocês forem chamados. Porque quando o Supremo Pastor aparecer, vocês receberão a coroa de glória que ele tem reservado para vocês. O que ele disse a Josué, que ele fosse forte e corajoso, ser forte e corajoso, porque aquele que chama é aquele que sustenta, é aquele que protege. Em nome de Jesus, amém. A irmã Elzanilda. Nós vamos convidar o nosso irmão Tony, que ele tem uma homenagem a fazer aos pastores.
Bom dia, graça e paz. Que alegria, que privilégio, que bênção, quão maravilhoso é poder estar aqui esta manhã com vocês. Nesse domingo celebramos o Dia do Pastor. E quando paramos para pensar, quando paramos para meditar, o levantar cedo, o acordar pelas madrugadas com telefonemas, crianças para nascer, desentendimento nos lares, filhos que fugiram de casa, filhos que chegaram, são inúmeros motivos que levam alguém a ligar para o pastor. Hoje é dia de desejarmos todas as bênçãos para todos os nossos pastores. Hoje é dia de desejarmos todas as bênçãos ao nosso líder espiritual. Mas também, hoje é dia de levantarmos as nossas mãos e agradecermos a Deus por tê-lo colocado em nosso caminho. Querido e amado pastor, em nome de todos os membros da nossa igreja, quero hoje dirigir essa mensagem de agradecimento e reforçar o carinho, o respeito e a admiração que todos lhe devotamos ao Senhor. Ao Senhor, pastor Joel, para sempre seremos profundamente gratos, pois desde o início o Senhor tem se mostrado exemplar e incansável, e rápido se tornou um bom amigo, dando seu apoio constante e indispensável a todos nós. O Senhor e todo o seu ministério tem sido dádiva de Deus, e por elas nós agradecemos a Deus e ao Senhor. O seu ministério e a sua presença têm muito enriquecido de forma extraordinária o nosso aprisco, a nossa igreja. Todos somos muito gratos por tudo que fez e faz por nós. Que na vida do Senhor, pastor Joel, que na vida do Senhor, pastor Reidson, que na vida do pastor Amaro, neste momento, em uma só fé, em um só pensamento, estima de melhoras para o Senhor. Ao Senhor, pastor Anildo, ao pastor Edelvio, ao pastor Douglas, ao pastor Fábio, ao pastor André, ao pastor Juliano, ao pastor Josemar, na galeria. Queridos, que na vida de vocês jamais se esgotem a sabedoria, que na vida de vocês jamais se esgotem a paciência, que na vida de vocês jamais se esgotem a saúde e a paz. Termino esta fala dizendo: querida igreja, queridos irmãos, queridos pastores, amado pastor Joel, ao longo desses anos, o Senhor me ensinou, pastor, o Senhor nos ensinou que a palavra, ela revoluciona, que a palavra impulsiona, que a palavra impressiona, que a palavra direciona, que a palavra educa, que a palavra ensina, que a palavra fascina, que a palavra preserva, que a palavra santifica. O Senhor nos ensinou que a palavra purifica, que a palavra edifica, que a palavra qualifica, que a palavra robustece, que a palavra enriquece, que a palavra acontece. Ao longo desses anos, o Senhor ensinou e tem ensinado a este aprisco que a palavra envolve, que a palavra resolve, que a palavra move, que a palavra comove, que a palavra converte, que a palavra manda, que a palavra encanta, que a palavra quebranta, que a palavra levanta, que a palavra vê. Ao longo desses anos, o Senhor tem nos ensinado que a palavra, ela é sabedoria. O Senhor tem nos ensinado que a palavra é riqueza. Eu estava aqui, pastor Joel, toda a igreja escutou.
E o Senhor nos ensinando que a palavra é armamento, que a palavra é escudo, que a palavra é espada, que a palavra é capacete, que a palavra é troféu, que a palavra é cinturão, que a palavra fecha, que a palavra abre, que a palavra ataca, que a palavra contra-ataca. O Senhor tem nos ensinado que a palavra, ela é lâmpada. A palavra, queridos, a palavra, o Senhor tem nos ensinado que a palavra é torpedo que desfaz todo o mal, que desfaz toda negatividade. O Senhor e todo o seu ministério tem nos ensinado que a palavra é uma bomba que estraçalha todo o mal. Essa é a palavra que o Senhor tem pregado. Essa é a palavra que o Senhor tem nos ensinado. Louvemos nessa manhã ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Celebramos nessa manhã de domingo. Celebrem nessa manhã de domingo o pregador da palavra. Ainda mais, celebrem o evangelho do pregador. Celebrem o pregador do evangelho, mas celebrem o evangelho do pregador. A Deus nessa manhã toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor. Continuando este momento de homenagem, convidamos todos os pastores aqui à frente, por favor. Todos. E também as diaconias. Cada diaconia vem aqui à frente e posicione-se ao lado do seu pastor. Também convidamos, não é? Porque os pastores, como já foi dito aqui, muito bem dito, a vida do pastor não é fácil. E seria mais difícil ainda se o Senhor não houvesse lembrado que ele precisa de uma disjuntora, de uma esposa também. Então pedimos às esposas que posicionem-se também ao lado dos seus pastores e esposos. As diaconias irão homenageá-los neste momento. Neste momento, nós vamos convidar a diaconisa Noaide para orar pelos nossos pastores, a família e pelo grande rebanho que o Senhor a eles confiou. Claudinho entregou o teu ainda não? A André. Imagine como é gostoso, né? A gente poder acompanhar a vida dos nossos pastores.
Como é bom a gente poder interceder por eles. Como é bom a gente estar presente nos momentos especiais da vida de cada um deles. Que Deus abençoe cada um de vocês. Oremos. Pai querido, nós estamos na Tua presença, agradecidos, Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo privilégio, Pai, de podermos Te servir, pelo privilégio de podermos Te adorar, pelo privilégio de estarmos a cada dia aos Teus pés. E neste momento, Pai, nós agradecemos pela vida dos nossos pastores, por cada pastor, ó Deus, que Tu escolheste para tomar conta deste rebanho. Nós Te agradecemos, Pai, pelo empenho de cada um deles, pela dedicação, pela consagração, ó Deus, que eles têm buscado através da Tua palavra, através da oração, para estarem, ó Deus, hábitos a conduzir este rebanho. Continua, Pai, derramando as Tuas bênçãos sobre suas vidas, sobre a vida de suas esposas, dos seus filhos, para que eles, ó Deus, continuem fiéis até o final de suas jornadas. Fica conosco e continua nesse culto nos conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. Então, continuando neste momento, nós vamos, para finalizar essa parte da homenagem, exibir um vídeo do irmão Tony. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero agradecer de coração por essa amada igreja. Como é bom fazer parte desse rebanho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Como é bom quando a igreja funciona da maneira certa. Vocês nos ajudam a fazer acontecer aquilo que Deus sonhou como igreja. E é isso que nosso maior desejo, ser a igreja que Deus sonhou. E fazer parte desse rebanho, ser uma família. Né? E por isso eu louvo a Deus, o carinho, o amor e a dedicação de todos vocês. O respeito de vocês. E sentimos honrados de estar junto de vocês. Toda a nossa equipe. Tá? Muito obrigado, igreja, pelo carinho. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com este rebanho e com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém. Amém.